A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. 15 minutos de sabedoria da palavra. O Senhor hoje, eu estava em oração e Ele trouxe ao meu coração, comunicou ao meu coração uma palavra para compartilhar com você. E essa palavra, ela fala sobre calúnia, né? E ali eu comecei a refletir nessa palavra do Senhor, nesses 15 minutos de sabedoria, que é um momento que nós tiramos para poder refletir nas Escrituras, na palavra do Senhor. E eu comecei a pensar nos meus irmãos que estão pela terra. Quantas pessoas, irmãos, passam por calúnia, passam por uma fofoca, uma difamação? Quantas pessoas já viveram situações de terem sua vida ministerial destruída, ou até mesmo uma área da sua vida destruída, por conta de uma palavra, de algo que falaram a teu respeito, e isso entrou como uma seta no seu coração, entrou como uma seta na sua alma, no seu espírito. A pior coisa que existe é a calúnia. A calúnia parte do princípio que o diabo com certeza usou alguém para falar algo que não é verdade, para falar algo que não aconteceu, para falar algo que você não falou. E infelizmente, irmãos, isso gera consequências assim danosas, consequências desastrosas. Eu hoje estava lendo essa palavra, eu não estou vivendo isso, mas já vivi isso. E é muito difícil você sair de uma situação aonde falaram algo que você fez e você não fez. Falaram algo que você falou e você não falou. Como se justificar? Como provar que isso não aconteceu? A pior coisa que existe é você saber que o seu nome, de alguma maneira, ele está sendo comentado, falado em lugares, por pessoas, por situações, coisas que você não falou, coisas que você não disse. E na minha caminhada com amigos espirituais, amigos de missões, amigos de obra, eu vejo que muitos ficaram feridos, soldados foram feridos na batalha, homens e mulheres de Deus que hoje, inclusive, estão afastados da comunhão por causa de uma calúnia, né? Pessoas que ficaram desmotivadas, deixaram de acreditar na obra, naquilo que Deus tem para a vida delas, porque a calúnia, ela tem um princípio demoníaco, da rebelião, da falsidade, da inveja. Todo caluniador, ele tem como desejo a vontade de te parar, de me parar. Todo caluniador, o propósito dele é ter êxito na tua destruição. Todo caluniador, ele tem prazer em divulgar algo para que você tenha a sua vida espiritual desestruturada. Por isso que nós entendemos que isso é algo maligno, demoníaco. E nós temos sempre que averiguar se quando recebemos uma informação, se quando recebemos algo da parte de alguém, se aquilo procede, se aquilo é verdadeiro. Eu costumo dizer que a melhor pessoa para se perguntar, depois de Deus, é claro, é a própria pessoa. Quantos ministérios foram destruídos por causa de calúnia? Quantas pessoas hoje em dia estão inclusive desviadas por causa da calúnia? A calúnia é algo tão maligno que ela começa muitas vezes num convívio de amizade. Alguém que teve acesso à tua vida, alguém que teve acesso à tua casa, alguém que teve acesso a você. Muitas vezes à tua intimidade. Quando essa amizade não existe mais, essa pessoa vai e comunica a outros segredos que foram compartilhados no momento onde você estava fraco, onde você estava vulnerável. E ali, quando a amizade não existe mais, muitas vezes aquela conversa que foi tida entre você, Deus e o Espírito Santo e essa pessoa se torna uma calúnia. Algo que ouviu de alguém, algo que chegou aos ouvidos por causa de alguém. E muitas vezes nós levamos essa notícia e essa notícia não procede. E eu quero falar para você que se sentiu atingido em algum momento da tua vida espiritual por causa da calúnia. Eu quero falar para você que muitas vezes o teu ministério parou porque alguém chegou para você e falou algo de você que não era de Deus, e hoje você tem até vergonha de pregar, de fazer a obra do Senhor por conta de palavras. E essas palavras, elas vêm acompanhadas de olhares. Alguém chegou para alguém, falou de você, paralisou algo na tua vida, paralisou algo no teu ministério, paralisou algo por uma fofoca, por uma intriga. E isso é muito maligno. Se porventura aconteceu isso com você, peça perdão, ou se na sua boca saiu algo contra alguém, peça perdão também, porque é muito perigoso quando nós tratamos de obras de Deus, com servos do Senhor, e falamos da palavra calúnia. A calúnia é algo tão pesado, irmãos, que eu posso até
chegar para você e dizer que teve pessoas que não tiveram condições de sair de uma fofoca, de uma intriga, de uma calúnia, e alguns até chegaram a suicídio. Pessoas que estavam passando por problemas seríssimos espirituais, até hoje ligados à depressão, até hoje ligados à ansiedade, por conta de algo que foi falado contra a tua vida, contra a minha vida, e você às vezes não sabe a origem, não sabe da onde vem. Mas eu quero deixar algo para você nessa tarde. Deus vai te mostrar a origem e Deus vai te mostrar de onde vem. Você não precisa falar muito. Eu quero deixar para você nesses 15 minutos da palavra algo que Deus comunicou ao meu coração nessa manhã, que está em Lucas capítulo 23, eu peço você que grave bem esse versículo, é um versículo que você vai orar em cima dele, e se porventura alguém estiver tratando da sua vida por trás de você, com calúnia, com fofoca, e por conta disso, áreas da sua vida deixaram de evoluir na velocidade do que Deus tinha para você, o Senhor hoje está jogando por terra, Ele está trazendo a verdade. Você não vai precisar falar, você só vai ter que orar. Esse é o teu trabalho. O teu trabalho vai ser orar. E Deus, Ele com certeza vai desarticular com os ardis do diabo, com os projetos de Satanás. Ele vai te mostrar a origem, da onde está vindo isso contra a tua vida. Amém? Lucas capítulo 23 é um versículo muito conhecido, porém fala de uma grande calúnia, algo que foi falado contra o maior homem de Deus que já existiu, Jesus Cristo. O maior mentor, o maior orientador, o maior libertador, o maior profeta, Rei dos Reis, também foi caluniado. Lucas 23 diz assim: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado esse homem que, pervertendo nossa nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Pior do que a calúnia é os sofismas. O que são os sofismas, pastora? Os sofismas são as meias-verdades. É aquela revelação que é um pouco de Deus, um pouco do diabo. É aquelas meias-verdades que parecem que são de Deus, mas são de fundamento demoníaco. Nós vemos duas situações aqui em Lucas 23. A primeira situação é a palavra do Senhor dizendo que Jesus é pego, levado a Pilatos. É um período que antecede a crucificação, onde Jesus estava sendo acusado de coisas que ele não fez. E uma das coisas que Jesus não fez é proibir o tributo. Nós vamos ver na palavra do Senhor, inclusive no livro de Mateus, Jesus mandando dar o tributo, pagar o tributo. Jesus falando assim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Em nenhum momento você vai ver Jesus Cristo mandando não pagar tributos. Em nenhum momento você vai ver Jesus Cristo se reservando a pagar o tributo ou se escondendo de pagar o tributo. Isso é para mim e para você, inclusive, que somos cristãos. A diretriz de Cristo é que paguemos o tributo. Os mandamentos do Senhor é que honremos os nossos contratos. Os mandamentos do Senhor é que venhamos a ser honestos em tudo, para que não tenhamos nenhum tipo de condenação sobre nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele manda pagar tributo. Quando Ele pega aquela moeda, Ele pergunta de quem era a esfinge. E ali quem estava fala assim: de César. E Ele fala: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Princípio da calúnia. Sempre vão falar algo que você não falou. Jesus em nenhum momento nos mandou ou mandou aqueles que o ouviam naquele momento, enquanto ele esteve entre nós, que os tributos não fossem pagos. Mas é interessante que o caluniador, ele sempre fala algo, ele coloca voz na tua boca e ele dá origem a algo demoníaco que você não falou para te destruir. Nós vemos que Jesus em nenhum momento mandou o tributo não ser pago. Mas quando os fariseus, quando ele é preso, quando ele é levado a Pilatos, eles falam assim: ele perverte a nação. O que é perverter? É virar a mente das pessoas, é fazer uma rebelião e fazer com que as pessoas passem a adotar aquele tipo de pensamento. E a palavra do Senhor diz que eles falam assim: ele perverte o povo, fazendo com que o povo mande, com que o povo pense que pagar tributo não é o certo. E Jesus em nenhum momento fez isso. Nós vemos aí uma calúnia contra Jesus, não a primeira, entre várias. Eu fico imaginando ele sendo levado para a crucificação e olhando para aquelas pessoas e ele pensando dele mesmo: aonde foi que eu falei isso? Mas sabe, irmãos, é muito interessante porque Jesus já sabia com quem estava lidando.
O que eu falei sobre sofismas? Todo caluniador, ele trabalha com sofismas. A palavra do Senhor diz, aqui em Lucas 23, que ele fala assim, ele se diz Rei dos Reis, ele se diz que é filho de Deus. E isso é verdade. Jesus falou que ele era filho de Deus. Então são sofismas, eles pegam um pouco da verdade com um pouco da mentira, misturam tudo num combo, né? E o que eles fazem? Eles jogam aquilo para o povo para as pessoas se voltarem contra Jesus, para que Pilatos se voltasse contra Jesus. Eu posso dizer para você que está passando por calúnia, por difamação, por fofoca, Jesus passou por isso. A palavra do Senhor diz que quando Jesus chega para Pilatos, e Pilatos começa a questionar acerca disso, 15 minutos de sabedoria para você, ele pergunta para Jesus, é verdade tudo isso que estão falando? A palavra do Senhor diz que Jesus fala para Pilatos assim, tu dizes. Em nenhum momento, Jesus quis ficar se justificando. Amém? Entenda uma coisa. Foi Deus que te chamou para a obra? Foi Deus que te chamou para a igreja? Foi Deus que te deu uma chamada de pregação, de obra, de missões, de evangelho? Foi Deus que te fez uma promessa? Tenha em mente algo. Os caluniadores vão se levantar de toda maneira. O caluniador está sempre tentando pegar uma fraqueza sua, uma fragilidade sua. O caluniador está sempre tentando pegar até mesmo um defeito onde você ainda não foi tratado, onde você está num processo. O caluniador, ele está sempre tentando pegar algo na sua vida como uma brecha para poder falar algo. Identifique os caluniadores. Estamos indo para 11 minutos dos 15 minutos da sabedoria. Aprenda a identificar um caluniador. O caluniador trabalha sempre assim. Você ouviu falar disso? E ele pega algo que falaram e sai distribuindo para outros. Certifique-se de que aquilo é verdade. Se aquilo não é verdade, então não vem de Deus. Então, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, ele é mentiroso desde o princípio e ele nunca se firmou na verdade. Não trabalha em cima de falsas verdades, de sofismas. Segundo, o caluniador, ele está sempre na espreita dos defeitos alheios. Como assim? Ele pega a fraqueza de alguém, a limitação de alguém, a vulnerabilidade de alguém, uma fase difícil que muitas vezes eu e você passamos para falar assim, ué, não é crente? Ué, não era pastor, não era pastora, não era missionário, não era missionária? Eu quero dizer para você que o caluniador ele trabalha em cima das fraquezas do ser humano. E todo caluniador, ele sempre é assim. Por isso que eu não acredito mais em crente. Porque eu vi fulano fazendo isso, Beltrano fazendo aquilo. E ele trabalha em cima de calúnias. Na verdade, ele não quer ser crente porque ele nunca foi. Porque ele nunca se firmou. Porque ele nunca esteve com Cristo. Porque quando você está com Cristo, você tem a plena convicção de que você não precisa se justificar de nada. O Senhor, ele há de trazer a verdade para a tua vida. Ele há de levantar bocas em teu favor. Bocas para poder te defender. Situações para poder te resguardar. E nós estamos partindo para o final. E eu quero dizer para você assim, identifique um caluniador ao seu lado. Se ele faz calúnia dos outros, se ele faz fofoca dos outros, se ele fala mal de outras pessoas, ele vai fazer fofoca de você no momento que você estiver fraco. Ele vai te caluniar no momento que você estiver frágil. E ele vai levar situações da tua vida no momento que você estiver vulnerável. Entenda algo. O caluniador, ele trabalha sugando, drenando as forças de alguém. Porque no fundo, para resumir, ele quer ser aquela pessoa. Ele quer estar no lugar daquela pessoa. Como ele não consegue, de alguma maneira, ele começa a tentar enfraquecer, levando outros a pensar algo que aquela pessoa não é. E o caluniador não é amigo de ninguém. Para finalizar, o caluniador não é amigo de ninguém. As pessoas que acusaram Jesus de negar o tributo, eram as mesmas que estavam com ele, observando quando ele fazia milagres. As mesmas pessoas que estavam com Cristo, o observando enquanto ele fazia milagres, foram as mesmas que falaram assim, mata, mata e mata. Por isso, eu finalizo dizendo para você, cuidado com as suas amizades, cuidado com as pessoas que você leva para o seu convívio, cuidado com as pessoas que andam na tua casa e que observam a tua intimidade. Existem segredos que é para mim, para você, para tua família e para Deus. Não é para compartilhar com qualquer um. Essa pessoa que Deus vai trazer para você são os amigos de Deus. Eu peço nesse momento que você ore e que coloque diante do Senhor para apresentar na sua vida amigos de Deus. Quem é amigo de Deus vai ser teu amigo. Quem anda com Deus vai andar contigo. Quem é fiel a Deus vai ser fiel contigo. Tome cuidado com as amizades,
Tome cuidado com as pessoas que estão sempre, sabe, divagando em dois pensamentos e nunca tem amizade com ninguém. E quando termina uma amizade, sai falando para todo mundo. Essas pessoas, nós temos que orar por elas, clamar por elas. Mas temos que ter muito cuidado, porque um caluniador, no meio, é como uma laranja. No meio de 12, ela pode contaminar todas e levar todas à destruição. Ela vai passando bolor, uma por uma, e daqui a pouco nenhuma mais presta para o suco. Assim é o caluniador. Ele se influencia em meios para poder contaminar a mente das pessoas contra você, contra aquilo que Deus tem na tua vida, enfraquecer a tua vida espiritual e levar você à destruição. 15 minutos de sabedoria, beijo no teu coração, que você guarde essa palavra e que você faça essa oração. Senhor, me apresente aqueles que são teus amigos. Senhor, me apresente aqueles que são fiéis a ti. Quem é amigo de Deus vai ser teu amigo. Quem é fiel a Deus vai ser fiel contigo. Amém? Guarda as porteiras, guarda a entrada da tua casa, blinda as saídas do teu coração, blinda a tua mente, aonde é um campo fácil do diabo você tá. E saiba, você não vai precisar se justificar. Deus vai te justificar e vai mostrar que Ele é contigo, porque Ele é contigo. Amém? Paz do Senhor Jesus para todos. 15 minutos de sabedoria, amanhã temos mais.